Eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que me é muito caro e certamente não encontra defesa coletiva, mas é bacana a gente refletir sobre ele. Ele é ancorado sobre uma obra de um pensador canadense chamado Steve Pinker. Ele reflete muito sobre a questão do comportamento humano e ele publicou um livro, alguns anos atrás, um cartapácio de quase 1000 páginas, em que ele defende a tese de que o ser humano nunca foi menos guerreiro, menos belicoso do que hoje em dia. O livro tem um título muito poético chamado Os Anjos Bons da Natureza Humana. Ele diz que, historicamente, o ser humano sempre buscou a conquista de um espaço territorial. Ele sempre quis mostrar para os outros que ele era dono de determinada área, que a ele pertencia uma esposa, pertenciam filhos e, para tanto, ele tratava de batalhas o tempo inteiro. Ele fazia uso de armas, do poder físico e psicológico e ia buscando esses espaços que ele ia construindo através da morte de outras pessoas. Ele diz que, contemporaneamente, ao contrário, o que acontece que nos dá a impressão equivocada de que nós estamos sendo violentos, agressivos, é que o tempo entre a ação e o tempo em que ela reverbera para chegar a outra pessoa é muito menor. Vamos pensar num exemplo bem concreto, no período das guerras napoleônicas. Quando o imperador decretava guerra a um outro país, a Inglaterra, por exemplo, a notícia da vitória ou da derrota, ela demorava uma semana, 2 ou até mais, para chegar até as pessoas que podiam comemorar isso. Ao contrário, hoje, nós não precisamos sequer de minutos. Nós temos a fração de um segundo, de alguns segundos, para que isso chegue a nós. E ela chega de forma exponencial, na verdade. Nós acreditamos que o mundo está em conflito permanente, quando são focos. E, de qualquer forma, a maneira como o ser humano resolve dizimar os seus semelhantes, ele passa por uma espécie de processo de asepsia. Hoje nós matamos com menos violência. Imagine a forma como isso era feito nas cruzadas, no início da era cristã, quando se estabeleceu a questão de poder entre protestantes e católicos, por exemplo. Todo esse jogo, toda essa assimilação de um novo conteúdo de pensamento, ela passava por um processo de violência extrema, sem considerar que o ser humano que não detivesse algum tipo de poder, algum tipo de cargo, se ele não fosse um rei, um imperador, ou não pertencesse a algum tipo de casta política ou de realeza, ele não tinha valor nenhum como ser humano. A palavra direitos humanos ela é extremamente contemporânea. A possibilidade de lutar por algo que se acredita pertencendo a uma minoria ou não, ela é um atributo que nasce com o século das luzes, que se planifica no século XX e que ganha uma dimensão mundial, cotidiana, a ponto de a gente praticamente não questionar mais sobre isso, nos tempos recentes, atuais. Até então, o ser humano que não tivesse um destaque, ele era carne para a guerra, nada mais do que isso. Então a gente tem que ter essa percepção histórica, essa distinção de que uma coisa é a realidade e a outra é aquilo que é disseminado num grande grupo. Eu penso que nós vivemos numa época em que pelo menos a gente consegue exercitar a possibilidade do diálogo. É claro que nós estamos falando do Ocidente, nós estamos falando de espaços democráticos, onde, não talvez de forma maciça e de tempo integral, mas a gente consegue ter a nossa própria voz sendo ouvida, seja através das redes sociais, seja através da disseminação dessas opiniões em grupos de amigos, com profissionais, enfim, com quem nós nos relacionamos. A palavra respeito, se ela não tem uma conotação universal, pelo menos ela encontra um respaldo muito maior do que historicamente isso foi possível. Eu gosto muito de passear o meu olhar por outros tempos, por outras épocas,
Porque daí a gente deixa um pouco de lado essa visão equivocada de que a gente precisa sonhar sempre com outro tempo histórico, um outro período em que o ser humano se apresentou de uma forma muito mais poética, muito mais idílica, respeitando e olhando para o outro. Acredito que não, somos sempre iguais, sempre seremos iguais. De uma forma ou de outra, a gente precisa da contenção da religião, da contenção da fé, para que a gente acabe não disseminando a própria raça. Não mudaremos muito os recursos, as armas, a forma de chegar ao outro, estabelecendo esse direito ao novo espaço, é que vai mudando. Então, um olhar um pouco mais generoso sobre a nossa trajetória talvez nos ajude a entender com mais sabedoria, com mais conhecimento, o que nós somos e o que nós podemos esperar de nós mesmos e daquilo que nos cerca a partir de agora, numa perspectiva de futuro. Até breve.